Muito bem, nós estamos conversando aqui nesses domingos, desde o dia 27 de março, sobre esta série Ressurreição, especialmente porque no domingo passado nós tivemos essa data tão importante no calendário cristão e corro o risco aqui de dizer, mesmo para aqueles que não acreditam, a data mais importante para toda a história humana. Nós temos refletido aqui sobre este evento, conversamos na semana passada sobre o que aconteceu naquela manhã, que ficou conhecido como a ressurreição, uma manhã que ficou marcada pela volta de Jesus à vida, um homem que havia sido morto na cruz, num tipo de morte considerado uma morte amaldiçoada, que só passavam pessoas que eram consideradas realmente alguém que não tem jeito, né? Diante do que eles entendiam naquela época, se uma pessoa morresse na cruz, para Deus, essa pessoa era culpada. Essa pessoa tinha sobre si realmente culpa de tudo e merecia uma morte amaldiçoada, que ficasse registrado para todos que aquela pessoa era má, que não poderia contribuir com nada para a vida dos outros. O grande problema é que no terceiro dia, essa pessoa, então, diante de muitos ali, que consideravam que era um amaldiçoado, ressurgiu, voltou à vida. E para o entendimento daquela época, quem então era trazido por Deus de volta à vida, era alguém que, diante de Deus, era inocente. O que nós temos então diante daquela manhã é que para os homens Jesus era amaldiçoado. Mas no terceiro dia Deus mostrou que não. Ele era inocente. Mataram a pessoa errada. E ele estava então, a partir do seu poder, trazendo de volta a vida. E nós conversamos sobre esse evento no domingo passado. Uma manhã que muda a história da humanidade. E hoje nós vamos conversar então sobre o efeito que essa volta à vida de Jesus tem causado na vida de tantas pessoas e continuará a causar até que ele volte corporeamente nos buscar. Nós vamos conversar então hoje sobre um efeito. E nós também precisamos dizer que essa série é baseada num filme que em alguns cinemas ainda está passando. E aqui deixo o nosso protesto, porque de alguma forma nós sentimos que aquilo que está na mídia, nas produções, nos cinemas, na crítica do cinema, das artes do nosso país, e que fortalece a fé da igreja, essas coisas são deixadas de lado. Essas coisas não são valorizadas. Pelo contrário, se vai contribuir com a igreja. Muitos pensadores, muitos críticos de arte, têm feito com que esses filmes, essas produções, sejam colocadas de lado, esquecidas. E por isso nós tivemos poucos lugares na cidade de São Paulo com esse filme. E alguns lugares que até tem muitas pessoas que frequentam para assistir cinema, ficaram no máximo 2 finais de semana com esse filme. Segue o nosso protesto. Mas diante disso, desse filme Ressurreição, é que nós baseamos a nossa série. E esse filme traz um personagem principal, como personagem principal, o Joseph Fiennes, que interpreta um tribuno, um militar romano chamado Clávius. E esse militar romano foi designado por Pôncio Pilatos para provar que aquele rabi chamado Jesus, chamado pelos seus seguidores de Cristo, estava realmente morto e não ressuscitado dos mortos, como insistem seus seguidores. Também, o próprio protagonista, esse Clávius, não viu apenas Jesus crucificado, ou seja, morto, mas também certificou de que o corpo fosse colocado numa caverna fechada, com uma pedra pesada, de cerca de 2 toneladas, amarrada e selada com cera, um carimbo do Império Romano. Qualquer pessoa que violasse aquele lacre estaria cometendo um crime e por isso deveria ser preso, deveria sofrer as consequências do Império Romano sobre sua vida. Por isso, ninguém ousava violar um lacre do Império Romano.
E era isso que estava colocado, então, sobre a tumba, sobre o lugar onde Jesus foi colocado depois de morto. Esse ator principal, então, Joseph Fiennes, o Clavius, no seu papel, tem sua vida e suas convicções completamente mudadas a partir do momento em que ele começa a investigar, começa a procurar onde está o corpo. E esse personagem é muito interessante, porque ele traz também um pouco dos dias atuais, ou de toda a história humana. Tem muitas pessoas que estão procurando o corpo. E diante dessa procura, eu digo para você o seguinte: se você está procurando e encontrar provas, evidências, traga logo para o meio daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Porque com essa prova, você acabará com o cristianismo. Agora, se você não encontrar, você vai ter que lidar com um sério problema na sua vida. Como é que você vai fazer com a questão desse corpo ter sumido? Diante de tantas pessoas que queriam encontrar. Diante de tantos que queriam negar que Jesus havia ressuscitado. Como é que você vai lidar com o fato de que pode ser, então, que aquele corpo voltou à vida? E eu não sei como é que você vai fazer isso, mas você precisa responder. Porque um corpo sumiu. Um corpo foi deixado. Alguns viram. Segundo o texto bíblico, mais de 500 pessoas viram esse corpo andando. Jesus de volta à vida. Deram testemunho. E eu não sei como você lida com o testemunho de alguém que conta uma notícia. Mas essas pessoas que disseram que viram Jesus ressuscitado estavam diante da possibilidade de morrer. Tamanha era a perseguição para com os cristãos, que essas pessoas que afirmavam que já tinha visto Jesus vivo, poderia ser linchado, poderia ser morto por aquelas pessoas. Eu não sei você, mas você arriscaria a sua vida por uma mentira? Você sustentaria uma mentira, mesmo diante da possibilidade de morrer? Por que você faria isso? Essas pessoas não tiveram o seu testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Muitas pessoas não têm sustentado a convicção nem por uma verdade. Imagine por uma mentira. E essa é a pergunta que nós colocamos. E é a mesma desse tribuno que aparece no filme como Clavius. Ele está procurando um corpo. E o que ele encontra é o Jesus vivo. No filme, ele é perguntado no final: e aí, então você acredita? A resposta dele foi: eu sei que eu nunca mais serei a mesma pessoa. Eu nunca mais serei a mesma pessoa. Sabe o que tem acontecido? Por todo mundo, pessoas têm visto Jesus ressurreto. Você pode imaginar assim: poxa, então ele está aparecendo até os dias de hoje? Na verdade, o texto bíblico vai nos dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. A realidade de hoje, da ressurreição de Jesus, é de que o Espírito de Deus vem sobre nós e nos convence de que Ele está vivo. E nós percebemos, então, no dia a dia da nossa vida, que Ele vivo está. Agora, nós vamos conversar hoje sobre o efeito dessa ressurreição. O que é que a ressurreição de Jesus causa no mundo, ou mesmo em nós, ou no ser humano como um todo? E eu quero começar, então, o nosso assunto colocando uma coisa que é muito evidente. Eu não sei se todos já repararam nisso, mas nós vivemos, de alguma forma, em busca de ilusões e sensações. De forma geral, nós amamos coisas que geram em nós sensações de prazer, de paz, de euforia, de alegria. É ou não é? Nós não estamos, de alguma forma, sempre buscando alguma coisa que causa em nós essa sensação de prazer, de paz, de alegria, de euforia. Tanto é assim que temos muitas opções de entretenimento, principalmente na nossa cidade de São Paulo. Quantas casas de entretenimento nós temos aqui?
E quantas casas nós não podemos apontar dizendo, puxa, estão sempre lotadas, cheias de pessoas, lotadas de pessoas querendo sensações, ilusões. E a humanidade tem buscado com todas as forças, e essa é a resposta que nós encontramos por essa nossa busca por sensações, por ilusões, mas a humanidade tem buscado com todas as forças alguma forma de lidar com os sofrimentos, com as dores, com as enfermidades, as guerras e a morte. A minha pergunta para você é: como você tem lidado com isso? Como você tem lidado com esses desarranjos, desajustes, com esse caos que está sempre diante de nós todos os dias? Como você tem lidado com a questão de que você sofre, você tem dor? Que explicação você dá a esse fato? Como é que você lida com isso? E o que nós temos visto é que aqueles que rejeitam o caminho que Deus tem proposto, procuram através do entretenimento, de algum tipo de planejamento, de algum tipo de sensação, aliviar um pouco esse sofrimento. Vejam que Francis Schaeffer, um teólogo europeu, vai dizer a respeito dessa nossa necessidade de nós procurarmos ilusões ou sensações. Ele afirma na sua obra que constantemente o ser humano acessa o andar de cima. Ele vai chamar o andar de cima esse local das ideias, das fantasias, para se livrar da caótica realidade. Quer ver uma coisa muito interessante? Quais são os argumentos, por exemplo, da publicidade para vender cerveja? Você que passou um dia estressante no trabalho, você que lutou diante de tantas coisas, chama os amigos, procura um lugar legal, tome uma cerveja. Ou seja, a necessidade de você ludibriar o seu sofrimento, de você aliviar as suas dores, aliviar a pressão com alguma coisa que te tire da realidade. É nesse momento que vem as drogas, é nesse momento que vem seitas, é nesse momento que vem tantas coisas como entretenimento diante de nós. É comum nós vermos pessoas que dizem o seguinte: você está sofrendo, vamos fazer o seguinte, vamos sair hoje à noite. Vamos para uma festa, você vai distrair a cabeça, você vai ver pessoas sorrindo, isso vai fazer muito bem para você, você vai esquecer os seus problemas. E você topa o convite do amigo, faz tudo isso, quando volta para casa, passa um pouquinho de tempo, você lembra então da dor, do sofrimento que está ali. E é por isso que a gente precisa então ter um caminho para entender o porquê da ressurreição, o porquê dessa ressurreição. E eu acredito que a resposta vai vir a calhar sobre esses nossos problemas, esses nossos sofrimentos que estão sempre diante de nós. Então, em busca do efeito da ressurreição, nós encontramos no filme Clavius, esse militar romano, em sua estratégia de investigação, ele decide procurar pelas pessoas que diziam ter visto a Jesus ressuscitado. Ele precisava encontrar um corpo. E um caminho que ele encontrou para poder investigar onde estava esse corpo era ouvir testemunhos de pessoas que diziam ter visto Jesus ressuscitado. E assim colhe depoimentos. As pessoas que viram, no filme ali retratado, as pessoas que viram o Mestre, ou seja, Jesus vivo novamente, estavam maravilhadas com o que tinha acontecido. Também mostravam-se pensativas com o que poderia significar Jesus estar vivo novamente. Vocês acham que era fácil para aquelas pessoas que viram Jesus de novo voltando à vida o que estava acontecendo? Será que nós imaginamos que simplesmente o fato das pessoas terem visto a Jesus vivo novamente, depois de ter passado por tanto sofrimento na cruz, que para aquelas pessoas elas entendiam o que significava aquelas coisas? Um relato, para vocês terem ideia de como elas entendiam tudo o que estava acontecendo, é na última aparição de Jesus. Olha o que nós encontramos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Eles tinham a expectativa de que
a nação deles, Israel, que estava subjugada no Império Romano, pudesse então retomar o seu poder e viver autonomamente, independente, a partir das suas regras, das suas leis, e não mais diante do Império Romano. E eles perguntam a Jesus: ora, Jesus, então o efeito da ressurreição, o fato do Senhor ter voltado à vida, significa que o Senhor vai tomar então o poder? Vai tirar das mãos dos romanos a nossa forma de viver, a nossa forma de governar as coisas? E aí Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto é apenas para ilustrar que aquelas pessoas também não entendiam o efeito da ressurreição. Mas elas estavam buscando, e elas perguntavam ali ao Senhor que estava ressurreto: o que significa? O que isso causa agora em nós? Qual o efeito dessa ressurreição? E para que nós possamos então começar a responder sobre o porquê ou o efeito dessa ressurreição, nós precisaríamos perguntar: para que a ressurreição? Você nunca fez essa pergunta para si mesmo? Você concorda comigo que existem várias formas de convencer as pessoas sobre uma verdade, correto? Sendo Deus alguém tão capaz, tão poderoso, não tinha um método um pouco mais compreensível do que um evento como esse? Trazer depois de trazer o seu filho, ou trazer um homem depois de ter morrido numa cruz, sofrido tanto, trazer de volta a vida? Não tinha uma coisa mais compreensível? Não tinha como fazer uma reunião? Eu sou de uma cidade pequena, uma cidade que, se reunir todo mundo num estádio de futebol, cabe todo mundo e ainda sobra espaço. E um tempo atrás eu perguntava: puxa, não seria tão interessante se a gente reunisse todo mundo no estádio e decidisse algumas coisas? Olha, não pode pôr lixo naquela área, né? Não pode fazer isso, vamos fazer dessa forma, vamos fazer um plano aqui para todo mundo ter emprego. Eu imaginava assim: poxa, uma cidade pequena, põe lá todo mundo no estádio, fala alguém no microfone, dá algumas metas para a gente vai viver melhor como cidade. Será que Deus não tinha alguma coisa assim? Mais claro para lidar com a gente? Por que tem que ser um evento tão complicado? Que nos dias de hoje, se é para abranger todas as épocas, nos dias de hoje, um período científico, nós temos dificuldades de explicar a ressurreição de forma científica. Né? No íntimo a gente fala assim que dentro de Deus. Podia ser outra coisa. Você não tinha um outro método para explicar ou para mostrar algumas coisas? Só que para a gente entender isso, nós precisamos perguntar: para que a ressurreição? E aí eu queria citar esse pastor de Nova York, Tim Keller, que vai dizer o seguinte: desde o Éden, vivemos em um mundo repleto de sofrimento. Doenças, pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. E tudo é resultado da ira. Veja, tudo é resultado da ira de Deus e da maldição dele sobre o mundo. Tudo é resultado da ira e maldição de Deus. Todo sofrimento, toda dor, todo racismo. E olha o que ele continua dizendo: o mundo está desajustado e precisa ser resgatado. E ele continua dizendo: mas esses relacionamentos horizontais, ou seja, essa nossa tendência de começar a olhar o sofrimento e tentar resolver por nós mesmos, pelas instituições, pelo sistema de governo que nós temos, democracia, monarquia, oligarquia, né? Ou seja, essas tratativas horizontais, embora quase sempre sejam os que mais facilmente enxergamos, né, diz ele que não resolve as coisas. A raiz é o nosso relacionamento vertical com Deus. Assim, o objetivo mais importante de qualquer resgate legítimo da raça humana, a coisa mais importante que nos salvará, é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Olha que interessante. Tim Keller, esse pastor norte-americano,
está chamando a nossa atenção para o fato de que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas, o caos que nós vivemos, pelas tratativas entre nós. Porque esse problema tem base no nosso relacionamento vertical com aquele que é Deus, com aquele que criou todas as coisas. Portanto, e é preciso dizer que no momento em que nós vivemos no nosso país, tenho uma má notícia para te dar. As coisas não serão resolvidas simplesmente com um impeachment, com uma permanência do poder. As coisas não vão melhorar. O sofrimento não vai embora se nós conseguirmos colocar um governo que vai conseguir atender algumas demandas da nossa população. Eu preciso tirar essa ilusão de você. Porque acreditar nisso é fazer com que você perca tempo. O que a palavra de Deus diz é de que as coisas são resolvidas a partir da nossa relação ser humano com Ele. É aqui que está o problema. É aqui que nós temos que resolver. E aí a nossa manifestação de forma horizontal passa a ser transformada. Então, para que a ressurreição? Veja esse texto bíblico. É uma carta do apóstolo Paulo para os crentes que estavam na cidade de Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora começa a parte importante. E eles contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Quero associar duas coisas aqui. Primeiro, o pensamento que Tim Keller está trazendo, que é um pensamento bíblico, de que Deus, de alguma forma, tem derramado a sua ira sobre a humanidade, pelo fato do ser humano estar em desobediência para com Ele. Deus tem demonstrado a sua ira e maldição. E nós encontramos isso lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Quando Deus então diz ao homem que ele vai precisar comer do seu suor, ou seja, vai ser fruto do seu trabalho, a mulher terá dores de partos e assim por diante. Tantas coisas que vêm a partir do momento que o ser humano decidiu viver por si só, afastado de Deus. E ele então mostra um pouco da sua ira, dando essas coisas. Agora, o que esse texto aqui que Paulo escreveu aos Tessalonicenses está dizendo é de que existe uma promessa de Deus de que essa ira será ainda mais pesada. Essa é a péssima notícia que eu tenho para dar hoje. A péssima notícia é que, se você já tem sentido dor, sofrimento nos dias de hoje, a Bíblia está afirmando que, mais para frente, depois que Jesus voltar, essa ira vai ser determinante como a forma de viver. A ira de Deus vai ser completamente manifesta depois que Jesus voltar. Ou seja, depois dessa segunda vinda de Cristo para nos resgatar e levar totalmente para Deus. E o que nós precisamos entender então é que a ressurreição, ou seja, a obra de Jesus, o que Ele veio fazer na terra, é nos resgatar, nos retirar da possibilidade de nós vivermos debaixo da ira total de Deus. E alguns vão dizer assim: lá vem esse discurso de que nós precisamos acertar Jesus para não irmos para o inferno. Né? Porque Deus, então, Ele é muito mau e vai mandar todo mundo para o inferno. Isso está errado. Na verdade, a Bíblia está afirmando exatamente isso. Uma vida longe de Deus é uma vida de degustar, de alimentar-se das coisas que são para Deus opostas ao plano dele. A sua ira, a sua maldição, a ausência total de Deus é presença constante de sofrimento. A ausência total de Deus é presença constante de dor. A ausência total de Deus é presença constante de doenças, de enfermidades. Se nós temos um pouco de saúde, se nós temos um pouco de perspectiva, um pouco de bondade, é porque Deus está aqui ainda. É porque Deus se manifesta. Portanto, para que a ressurreição?
A ressurreição é importante porque é um resgate. E mais do que isso, é preciso dizer aqui também que a ressurreição é uma notícia. Você pode, diante de uma notícia, recebê-la ou descartá-la. Quando você recebe um e-mail, você tem a chance de ler ou apagar, ou deixar lá. Assim como o Evangelho é uma notícia que chega para nós. Jesus veio nos resgatar. Você pode, diante disso, aceitar ou rejeitar. O problema é que essa notícia, esse fato que aconteceu, está vindo diante de nós para nos restaurar ou nos resgatar de uma possibilidade de ira permanente. E isso é o texto que está aqui que nós encontramos na Bíblia. Vejam, o Filho de Deus é quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus nos salva do castigo divino que está por vir. Então, para que ressurreição? Para que uma obra dessa de Deus? Porque Deus precisava causar ressurreição. Ele precisava para nos resgatar, para impedir que o ser humano viva perpetuamente a ira dele, a ira de Deus. A partir daí, a gente pode começar a conversar então sobre o efeito da ressurreição. Porque se nós entendemos então o porquê da necessidade de um plano, de uma ação de Deus para impedir que nós vivamos dessa forma, nós precisamos agora entender qual o efeito que ela causa. E aí, eu quero começar a explanar isso, a nossa conversa sobre o efeito da ressurreição, com a seguinte resposta. O efeito da ressurreição. O efeito da ressurreição. A causa da ressurreição. O que ela traz para nós. O efeito da ressurreição é produzir em nós fé que nos salva da ira de Deus, que ainda não veio por completa, mas virá e atingirá todos os que não estão em Cristo Jesus. Portanto, o efeito da ressurreição é produzir em nós fé. Não qualquer fé, simplesmente acreditar em coisas positivas, né? Há uma onda muito forte de você que impulsiona ou tem convidado pessoas a pensarem positivo. Pense positivo e você conseguirá. Né? Não pense negativo. Né? Evite os pensamentos negativos. Não fique reclamando demais e você vai conseguir. Não é esse tipo de fé. A fé que salva. Esse é o efeito da ressurreição. E por isso eu quero destrinchar e explicar o que seria essa fé que salva. E eu penso que aí vai começar a fazer sentido do porquê que Deus escolheu então esse método. Né? Mandar o seu filho a morrer numa cruz com muito sofrimento e no terceiro dia, de uma forma inexplicável, ele voltar a viver. E a primeira resposta para explicar essa fé é de que a intenção de Deus com a ressurreição era criar em nós uma fé na existência dele. A primeira questão que Deus tinha com esse método de trazer Jesus de volta à vida era criar em nós uma fé de que Deus existe. Veja, o evento da ressurreição não pode ser gerado por competências humanas. Num hospital, há o que também se chama de ressurreição. Quem conhece um pouco dos procedimentos hospitalares, principalmente quando uma pessoa numa mesa de cirurgia desfalece, eles têm um procedimento de ressurreição, né? Ou seja, de ressuscitar a pessoa diante, por exemplo, de uma parada cardíaca e outras coisas. O problema é que esse tipo de ressurreição ela é muito distante daquilo que aconteceu com Jesus. Nessa ressurreição hospitalar ou médica, nós podemos afirmar que essa pessoa não vai morrer dali 10 anos, 20 anos. O problema é que a ressurreição de Jesus fez com que ele nunca mais fosse morto e vivesse eternamente corporeamente. Portanto, o que Deus queria com a ressurreição era gerar em nós o entendimento de que existe um ser que não é humano e esse ser só pode ser chamado de Deus. Ou seja, alguma coisa aconteceu no meio dos seres humanos que não vem pela capacidade dos seres humanos. Como é que isso pode acontecer? Quando nós nos deparamos com o evento da ressurreição, aqueles que creem
né, aqueles que acreditam que Jesus voltou no terceiro dia, vão passar por essa necessidade de responder, não, ok, porque Deus existe, porque Ele é poderoso. Ele fez acontecer. Os que não acreditam na ressurreição vão precisar olhar e dizer, ok, sumiu um corpo, ninguém achou, ou esconderam muito bem, né, mesmo com tantas pessoas procurando. Mas o fato é que ninguém nunca achou, ninguém nunca conseguiu provar. E esse corpo nunca mais, nem dali 30 anos, encontraram Jesus morto. Simplesmente sumiu, evaporou. E mesmo esse desaparecimento só pode ter sido coisa de um outro ser, senão um ser humano. Qual ser humano conseguiria esconder um corpo por tanto tempo? Naquelas condições, com aquele burburinho e estado de guerra civil que eles viviam? O primeiro efeito da ressurreição, então, em nós é produzir a fé na existência de Deus. E veja o que o texto bíblico vai falar a respeito disso. Romanos 1, 20, 24 e 25. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Vejam, as qualidades invisíveis de Deus são vistas claramente. Quem quer observar a natureza, a criação, quem observa a vida, tem diante de si elementos tão profundos que a ciência não consegue responder. Qual é a partícula que traz a vida? Como se forma um organismo tão perfeito a partir de uma explosão, de um Big Bang? Eu me recuso a acreditar nesse tipo de teoria que simplesmente apresenta a vida como um acidente, que não tem propósito nenhum, senão viver, abrir os olhos, viver aquilo que tem disponível. Nós fomos criados com propósitos, e esse propósito está naquele que criou. E o texto continua, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. E Paulo já está falando depois de Jesus ter ressuscitado. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. A primeira coisa que Deus quer, a partir da ressurreição, é que nós creiamos que Ele existe. Que existe um Deus que é Criador de todas as coisas, que é soberano, que tem poder. Portanto, diante da ressurreição, a primeira coisa que você pode passar por ela, o primeiro efeito que causa em você, se você a vê, é acreditar que Deus existe. Ou seja, a humanidade não está sozinha. E não é um ET. Não é um ET, mas a presença de Deus. Em segundo lugar, o efeito da ressurreição é produzir em nós uma fé em um Deus como Criador de todas as coisas. No relato de Gênesis diz que Ele soprou nas narinas daquele protótipo de barro e houve vida. Após Jesus ter sido morto na cruz, Ele demonstra ser o autor da vida, aquele que dá e que tira, e traz Jesus de volta à vida. Ele está repetindo um milagre de trazer a vida à tona. Ele está mostrando que Ele é o Criador da vida, que Ele é o autor da vida. A ressurreição serve para nos lembrar de que Ele criou a vida a partir de um protótipo de barro. Você pode chamar de bonequinho de barro. O texto bíblico fala que Ele soprou nas narinas e a vida surgiu. E se você não acredita muito nos relatos ali do começo da Bíblia, ou seja, acha que é um mito, como é que nós vamos explicar o mito de Ele ter trazido de volta a vida em Jesus? Como é que nós vamos explicar que Ele, de alguma forma, talvez um sopro, ou de alguma forma que nós não vimos e ninguém relatou, Ele trouxe a vida de volta para um corpo que estava morto? Ele só pode fazer isso porque Ele é o Criador. E se existe um ser que se chama Deus,
Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador da vida. E aí nós encontramos no texto bíblico, em Atos 17, 24 e 28, o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E continua: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, naquela época lá em Atenas, porque dele também somos geração. O que esse texto está dizendo é que não existe vida fora dessa habitação criada pelo Criador. A ressurreição serve para produzir em nós a fé num Deus que é Criador. É um Deus que existe e que é Criador. E se Ele é o Criador, Ele dá propósito para a nossa existência. É nele que nós encontramos o sentido de viver. A ressurreição tem esse papel. Em terceiro lugar, o efeito da ressurreição é produzir em nós fé no fato de que Deus nos ama. Vejam, a morte na cruz, a ressurreição e o recebimento do Espírito Santo pela igreja é a consumação de um plano de resgate, onde somos reconectados ao Deus Criador, o único que tem poder de renovação da vida humana. A ressurreição, então, serve para produzir em nós a crença ou a fé num Deus que vem em nossa direção. Um Deus que fez algo para que nós voltássemos ao relacionamento com Ele. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo. Ele não odiou o mundo. Ele não foi indiferente ao mundo. Ele não tratou o mundo de qualquer forma. Mas Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Eu não sei quantos aqui são, eu sei de alguns, que são pais. Alguns que já tiveram filho. Alguns têm mais de um. Mas o texto, a Bíblia diz que Deus tinha um único filho. Eu não sei o quanto para você é difícil pensar na possibilidade de você perder o seu filho. Perder a sua filha. Certamente, se você é pai ou mãe, você jamais conseguiu pensar nessa possibilidade de ofertar a vida do seu filho em benefício de alguém. Você faria isso? Você que é pai, você que é mãe, você daria o seu filho para o benefício de pessoas, sabendo que ele vai morrer? Você certamente falaria assim: eu vou, mas o meu filho fica em casa. Para essa guerra, os filhos ficam em casa. Eu que sou pai, eu vou. Eu que sou mãe, eu enfrento. Mas Deus pegou daquilo que Ele tinha de mais valoroso e colocou numa situação de sofrimento, morte e humilhação. Vocês acham que isso é alguma atitude de alguém que não ama? De que não tem interesse por nós? Eu não sei se tem pessoas aqui que já perderam um filho, perderam uma filha. Mas dói. Isso mexe com o nosso ser. Isso é como extrair o nosso coração. Perder um filho, perder uma filha, para muitos é perder a esperança. É perder o sentido de viver. E Deus perde o seu filho em favor de uma humanidade que nem estava aí por Ele. E diz: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E continua:
E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo. Mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Deus mandou a sua luz, mas as pessoas têm preferido a escuridão. Deus mandou um caminho de paz, mas as pessoas têm preferido a guerra. Quando Deus manda o seu filho, que morre numa cruz, porque os seres humanos o consideraram maldito. Deus, no terceiro dia, contraria o ser humano e diz: ele vive, porque para mim ele é inocente. E ele prova esse amor e deixa Jesus como um exemplo para nós todos vivermos. Eu quero colocar diante de você essa situação. Como é que você lida com o fato de Deus ter mandado o seu filho morrer e sofrer por você? Como é que você lida com esse filho que morreu, mas que ressuscitou? A questão é, o fato existiu e chega até nós como informação hoje. Como é que você lida com isso? Você escolhe a luz que ele traz? Ou você tem escolhido a escuridão? Você tem aceitado o plano de resgate para que você seja retirado de uma situação de ira e maldição? Ou você tem abraçado cada vez mais essas maldições, esses sofrimentos? Quem você tem abraçado? No ditado popular, já está no inferno? Abraça o capeta. Ou você tem olhado para esse Cristo e dito: eu quero ser obediente à sua voz. Eu quero seguir os seus caminhos. Porque ou você segue, ou você está em oposição. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para você dizer um pouquinho com ele, um pouquinho lá. Não tem como. Em quarto lugar, o efeito da ressurreição é produzir em nós fé de que Deus quer ter comunhão conosco. Além de uma fé de que Deus existe, de que Deus é Criador, de que Deus nos ama, é para produzir em nós uma fé de que Ele quer ter relacionamento conosco. Vejam, a ressurreição demonstra que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. E assim, temos diante de nós um caminho para restabelecer o nosso relacionamento com Deus. No texto bíblico de João 14, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. O propósito de Jesus ter vindo, sofrido, morrido numa cruz e ressuscitado, tem o propósito de criar um caminho para que nós tenhamos contato e comunhão com Deus. A promessa de Jesus também é: vocês serão ressuscitados comigo. E para onde eu vou, vocês irão. No começo desse capítulo de número 14 de João, ele diz o seguinte: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E eu irei e preparei lugar para vocês, e nós estaremos juntos ao Pai. O propósito da ressurreição é criar em nós fé de que Deus quer se relacionar conosco, e a partir de agora. E é por isso que Ele interveio. E é por isso que Ele trouxe Jesus de volta à vida. E por último, o efeito da ressurreição é criar em nós fé de que somos um em Cristo. A ressurreição de Jesus foi para que aqueles que o recebem vivo formem um povo que caminha rumo à salvação. Rumo a esse plano de resgate que Jesus tem trazido para nós.
Um plano de resgate que inclui várias atitudes nossas, ações nossas, como perdoar, como acolher o outro, como servir, como amar o próximo, como ter a Deus em primeiro lugar, como buscar as coisas que vêm dele. Uma série de coisinhas que nós precisamos cumprir para que esse plano, então nos conduza de fato e verdade para essa salvação, para esse lugar longe dessa ira de Deus. Só assim as etnias da terra conseguem se relacionar. Vejam o que Jesus, depois de ter ressuscitado, disse aos seus discípulos. Os 11 discípulos que foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, e quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Vejam, mesmo aqueles que já haviam visto Jesus, viu de novo Jesus, talvez pela última vez aqui, e tiveram lá suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O que nós podemos encontrar nessa ordenança, nesse mandamento, nesse imperativo de Jesus, de nós irmos para todos os povos, todas as etnias, é de que Ele quer formar um povo unido, um povo com uma característica única, que se submete a Ele, aceita o que Ele pede. Já viu o tratado de paz entre nações? Nós sabemos pela história, eu acho que ninguém aqui esteve num tratado de paz, entre guerras, entre nações para resolver uma guerra. Mas nós sabemos de alguns tratados que foram feitos por aí. Como é que você consegue que duas nações independentes, autônomas, passem a lidar de forma respeitosa depois de uma guerra? Geralmente é porque uma nação teve um exército melhor, mais forte, mais poderoso, conseguiu destruir as forças da outra nação, e aí por isso vem e fala: nós temos um acordo aqui. Se tudo for conforme eu estou requerendo, nós teremos paz. Ou seja, eles precisam de um intermediador, eles precisam obedecer alguma coisa para que haja paz. Se aquela nação que está, ou que perdeu a guerra, ou que está quase perdendo a guerra, não aceita o tratado, não aceita o intermediador, eles vão continuar em guerra, até que se aniquile a outra, uma ou outra. O fato é que Jesus está se colocando entre todos os países, todas as culturas, todas as etnias, dizendo o seguinte: aceitem a mim. Tenham a mim como o Senhor, como aquele que vai resgatá-los. E à medida que nós temos Jesus como centro, todas as culturas, as diferenças, as formas de serem criados, pessoas, os costumes, os hábitos, vem a Jesus e fala: Senhor, eu abro mão de quem eu sou para viver o que o Senhor tem. O que eu devo fazer? E a outra nação fala: Senhor, eu abro mão de quem eu sou e submeto ao Senhor para saber o que eu tenho que fazer. E na orientação de Cristo, que sempre será pela vida, Ele dirá: sirva um ao outro. Você já imaginou se as nações que são autônomas, independentes, se dobrassem diante de Cristo e perguntassem o que eu deveria fazer? Se nós viveríamos ou não num mundo muito melhor do que esse com que nós vivemos. Você pode aplicar isso ao Congresso Nacional de hoje. Se aqueles líderes de partidos, esses grupos de interesses, se submetessem a Cristo e dissessem: Cristo, o que nós temos que fazer? E a orientação fosse: sirvam uns aos outros. Você já imaginou? Esquerda e direita trabalhando para o bem do outro e não de si mesmo? O que nós poderíamos construir? Por isso, para nós refletirmos e praticarmos, o texto bíblico de Paulo aos Efésios, aos crentes dessa cidade de Efésios,
diz o seguinte, Efésios 2, 4 e 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Ou seja, o coração de Deus na miséria humana é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ou seja, da mesma forma como aquelas pessoas antes de Jesus ser morto e ressuscitado, elas estavam perdidas, cegas, numa situação caótica. Elas não sabiam o que fazer, não tinham esperança, não sabiam o que viria pela frente, só imaginavam morte, só imaginavam destruição. Quando nós estávamos dessa forma, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E eu quero então, a partir disso, convidar vocês. Reconheça quem você é e a sua desobediência em andar conforme a vontade de Deus. Esse é o princípio para nós experimentarmos os efeitos da ressurreição. Nós só conseguimos entender e captar os efeitos da ressurreição se nós reconhecermos que os nossos caminhos são opostos, têm outros rumos do que aqueles que vêm de Deus. Reconheça isso. Quando estávamos espiritualmente mortos, ou seja, quando nós não entendemos nada, Deus vem e nos ajuda e fala, vem por aqui. Ele mostra o caminho. E é isso que a ressurreição é. Deus mostrando um caminho para nós vivermos. Portanto, se você ainda não acredita na ressurreição, eu convido você a passar a olhar para ela de forma diferente. Considere a possibilidade de você estar errado e Deus está certo. E como esse soldado, investigue. Até mesmo que você não creia em Deus, fale, Deus, eu não sei se o Senhor existe ou se você existe, mas me mostra alguma coisa. Se eu estiver errado, me mostra o que está errado e o que eu devo acreditar. Agora, se você já é cristão e acredita na ressurreição, diante disso eu falo para você, mantenha a consciência de que naturalmente você poderia estar em desobediência a Deus, vivendo sem ser segundo a vontade dele. E pode ser que se você estiver assim, você não reconheça, não veja os efeitos que a ressurreição traz. Então, reconheça que você é um ser que pode estar andando em desobediência a Deus. Em segundo lugar, Efésios 2, 8 e 9 diz que, pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Por meio de fé. Ou seja, a ressurreição que produz em nós fé é a que nos salva. E ele diz que isso é graça de Deus, é presente de Deus. E diz, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte. Se você tem aceitado a ressurreição, se você tem crido que Jesus ressuscitou no terceiro dia, se isso já testificou, se isso já fez sentido, já convenceu o seu espírito, já convenceu o seu coração, receba esse presente e viva dignamente a partir disso. Se você ainda não viveu, se você ainda não consegue entender, se não consegue aceitar e nem vivenciar os efeitos da ressurreição, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, não tem muita coisa que você pode fazer. No texto que nós lemos da ressurreição, as duas Marias que vão até o sepulcro de Jesus, no domingo de manhã, veem o túmulo vazio. E o texto bíblico diz que essas mulheres pensaram, roubaram a Jesus. Elas não falaram, ele ressuscitou! Elas não entendiam o que era. E simplesmente falaram, roubaram o corpo. E o que acontece é que depois de elas dizerem isso, e elas estavam saindo dali, quem apareceu para elas? O próprio Jesus ressuscitado. Aí elas falaram, ele ressuscitou! Vejam que interessante. O que essas mulheres fizeram para conseguir crer que Jesus estava vivo? Nada. Elas só conseguiram entender que ele estava vivo, porque ele se apresentou para elas e disse, paz seja convosco. O que eu posso dizer para você, que já tem reconhecido que ele está vivo, isso é presente de Deus para você.
é presente que você não merece, eu não mereço. Nós não temos nada que nos gabar diante de outras pessoas. Se você ainda não reconhece o que eu posso fazer por você e o que você pode fazer, é pedir para Deus que Ele se mostre, que Ele se apresente, que enquanto você está confuso, que Ele apareça diante de você e diga: eu estou vivo. E é isso que eu quero convidar vocês aqui. Você que já recebeu a Cristo vivo, que aqui no seu coração já veio aquela convicção de que você sabe que Ele está vivo, porque você tem experimentado as consequências dessa ressurreição, dessa vida. Eu quero convidar você que vive dessa forma a agradecer a Deus, a ter uma atitude de contentamento, porque Ele está te salvando de coisas tenebrosas que vêm pela frente. Se você ainda não vive isso, quero convidar você então a fechar os seus olhos. E se você deseja isso, falar: Deus, me mostre, me traga a convicção de que eu preciso, de que Jesus está vivo, e peça a Ele para viver os efeitos dessa vida que está diante de nós. Quero orar por vocês. Senhor, nós queremos agradecê-lo pela ressurreição de Jesus e pelo que ela causa em nós. Nós queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo que nós não somos nada, de que crer na ressurreição não tem a ver com a nossa capacidade de entender, de raciocínio, de inteligência, mas tem a ver com o fato do Senhor ter decidido nos mostrar que o Senhor está vivo. Senhor, também eu peço por aqueles que ainda não conseguem crer, não conseguem ter convicção da sua existência. Senhor, não tem nada que eu possa fazer, que nós possamos fazer. O que nós pedimos é por misericórdia, para que o Senhor apareça para essas pessoas, para que o Senhor comprove a sua existência, para que o Senhor acalme os corações. E essa obra não é humana, essa obra vem do Senhor. Nós só podemos pedir. E o que nós podemos pedir hoje é: vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. E mostre. Mostre-se para esses que ainda duvidam. Una-nos, Senhor, em Ti. Que nós não temos palavras para reconhecer que o Senhor está nos resgatando da ira, das maldições, dos sofrimentos, das dores. E nós não merecemos. Nós devemos nos ajoelhar diante de Ti e agradecer eternamente pela possibilidade de vida eterna que o Senhor nos traz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.